Tarde, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Franklin Marcelo, CEO da Flexi. Estou aqui com meu amigo parceiro Rodolfo Hembret, diretamente no Brasil. Eu estou aqui morando no Vale do Silício. Estou muito feliz de compartilhar com vocês neste novo webinar sobre como gerar mais conversas inteligentes com empatia para gerar mais engagement e conversão, que finalmente é o que todo mundo está buscando, né? Ahí voy a dejar ahí a Rodolfo a presentarse un poquillo antes de avanzar. Hey, Rodolfo, ¿cómo está usted? Olá, Franklin. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. A gente estava conversando juntos agora há pouco, antes do webinar, e a gente sempre acaba conversando em espanhol. Vou tentar lembrar de não falar portunhol no webinar. Mas obrigado mais uma vez, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Acho que é sempre um prazer estar falando, né, sobre IA, sobre esse novo momento nosso do marketing de vendas, né, onde tudo é conversacional, onde tudo é através de conversas e principalmente as vendas, né, e como a gente sempre diz agora, com uma pitada de IA também. É, e espero poder contribuir, né? Espero poder contribuir com vocês que estão nos assistindo. É sempre muito produtivo, né? Quando estou aqui junto com o Franklin, quando as duas cabeças se juntam, saem boas ideias e espero que todos vocês possam aproveitar o conteúdo, um pouco do que a gente vai conversar e ensinar principalmente para vocês no dia de hoje. Rodolfo estaba mal de salud en los días anteriores, ¿no? Está recuperándose, entonces tengo una voz un poco ahí Sim. más grosa, ¿no? Más... Essa voz de locutor de rádio não é a minha voz ela é mais fluida, desculpas, mas vai No, dar está bien, certo, vai querido. dar certo. Va a dar cierto, va a dar cierto. Bom, vamos a comenzar ahí solo para hacer una intro. Todas las personas que están en marketing, vendas, o que tengan intentado hacer un agente AI hoy, que todo el mundo quiere hacer un agente AI, pero ninguém sabe cómo comenzar, qué criterios tienen que tener, un playbook, eso, ¿no? Un playbook para hacer a construcción de un agente AI más fácil, más rápido y que consiga los resultados que ustedes están persiguiendo. Puede ser para vendas, puede ser para atendimiento, soporte u otro objetivo. Aqui vamos falar de uma metodologia geral que vocês podem aplicar para diferentes estadios da etapa da jornada do cliente. Então, fiquem muito atentos aí que hemos preparado essa apresentação com muito carinho aí e que foi um sucesso na vez passada também em outro idioma e que queremos compartilhar com vocês com muito carinho. Vamos para adelante, Rodolfo. Perfeito. Bom, então mais uma vez, como transformar conversas em vendas reais. É, eu queria iniciar essa apresentação com algo muito impactante, né, que eu acho que exemplifica muito bem o que é o nosso objetivo, o que nós queremos falar hoje e o que nós queremos impactar em vocês, né? Que vocês percebam é, o como está mudando este comportamento na parte conversacional, na parte de marketing, mas mais do que somente marketing, né? No comportamento humano, na experiência de compra. Acho que o primeiro ponto, a gente precisa ter muito claro, a gente aqui nós no Brasil temos muito forte o uso do chat GPT, né? Esses dias eu estava na casa da minha família e eu descobri que minha mãe ela é uma usuária super ativa, uma hard user de ChatGPT e ela trabalha numa empresa que atua no e-commerce, ela vende marketplace, ela não tinha, né, experiência e o ChatGPT durante toda a jornada dela está guiando ela com os próximos passos, com as ações como ela criar campanhas, como cadastrar os produtos, e eu achei isso incrível. Então, o chat GPT definitivamente está no dia a dia das nossas vidas aqui no Brasil. É, mas é importante a gente trazer que lá fora, com uma intensidade maior que no Brasil, existem outros modelos
de inteligência artificial que estão sendo usados tanto quanto o ChatGPT, como Claude, como Gemini. Gemini, para quem não sabe, é do Google. Assim como recentemente, né, nós tivemos também outras surgindo, IAs, né, chinesas e de outras partes do mundo, assim como no próprio Brasil, nós temos uma IA hum, própria também, nós temos a Latam IA, que é um LLM construído por empresas da América Latina. Então, são diversas as plataformas e modelos, acho que mais do que plataformas, modelos de IA que estão sendo utilizados. Por que hum, isso é importante, Rodolfo? Porque não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Na verdade, cada modelo ele tem funcionado melhor dentro de um contexto do que outros. E aqui eu quero trazer um exemplo muito interessante, comparando a experiência da Cloud, junto com a experiência da Gemini. Eu fiz uma experiência aqui no Cloud, informando que eu queria, que ele me recomendasse um voo de São Paulo para Nova Jersey para ver a final do Mundial de Clubes. Para quem não sabe, como todo bom brasileiro, né, está acontecendo o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Temos diversas equipes participando brasileiras, Palmeiras, São Paulo, hum. perdão, São Paulo e Corinthians não, isso que eu sou corintiano. É, equipes do Rio de Janeiro e vai ocorrer a final em Nova Jersey. Então eu falei, vamos descobrir qual é o valor. Eu gostaria de saber quanto que está uma passagem para mim ir para Nova Jersey se eu quisesse acompanhar essa partida de futebol. E quando eu faço a pergunta para a Cláudia, ela me traz diversas informações, né? Então, perfeito, a final do Mundial de Clubes vai ser no dia 13 de julho, às 15 horas. Vai ser no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ela traz bastante informações aqui, ó, com recomendações de voo. Então, ó, temos uma recomendação de voo com conexão em Miami, outra com conexão no Panamá. Ela me traz dicas. E na terceira imagem, inclusive, né, eu comento para ela, eu quero reservar com a Copa Airlines. Eu já tive algumas viagens fora do Brasil e eu sei que lá a Copa pertence ao Panamá e o Panamá é um hub super estratégico, né, para viagens internacionais. Então, geralmente com bons preços. Então, por favor, qual o valor pela Copa Airlines? Eu perguntei, quero reservar com eles. E deixa eu arrastar aqui. E ele me traz, né, algumas opções, né? Aqui, ó, pela Copper Line, você vai ter um horário aqui de São Paulo, Panamá, Nova Jersey. Aqui está o site da Copa e algumas outras informações. E depois eu pergunto, tem o link direto do voo? Eu quero comprar essa passagem, eu quero ir Hum, para a final da Copa do Mundo de Clubes. E ele me direciona para eu fazer uma reserva no site da Copa.com, ou seja, um link genérico, né, da Copa. Porém, ele é extremamente consultivo, me muniu de informações e me ajudou a tomar a decisão. Eu acho que está bem legal, né? Trouxe aqui uma informação bacana. Mas eu acho que está muito similar ao que o ChatGPT já faz conosco, né? Quem usa o ChatGPT sabe que ele tem esse fluxo muito similar. Agora, vamos para uma experiência pelo Gemini. Gemini da Olha, Google. olha que legal a experiência quando eu vou para o Gemini. Então, primeiro, eu tenho que fazer exatamente a mesma pergunta para comparar, né? Então, a ideia é de comparar maçã com maçã, banana com banana. Uma vírgula que eu faço diferente no prompt Hum, pode impactar toda a estrutura. Mas olha que interessante a diferença da lógica por detrás do Gemini. Quando eu pergunto para ele, ele me traz, além da parte consultiva, aqui quando eu rolo um pouco para baixo, ele já me traz os voos de forma integrada com o Google Flights, com o Google Voos. Então, eu tô literalmente apenas um clique de fazer a minha compra. Então, ele não foi somente consultivo, ele me ajudou no meu processo de decisão e principalmente de conversão. E eu acho que aqui está a grande chave do que a gente quer trazer para vocês, né? Como a gente cria jornadas conversacionais com inteligências artificiais que nos levam não somente
para ajudar na parte consultiva, de coletar informações e de engajamento, mas também para uma jornada de conversão, porque no final o que nos interessa é a venda. A gente está fazendo um fluxo para conseguir mais vendas. Então, olha Mm, que incrível que na segunda tela eu já tenho um fluxo, né, uma opção de compra para minha passagem para Nova Jersey. Quando eu pergunto, quero reservar com Copa, ele me traz algumas opções, né, através da Copa Airlines e, novamente, os horários, e as passagens para eu comprar através da Copa Airlines. Então, assim, achei incrível essa está experiência claro. com o Gemini. O que você me diz, Franklin? Qual eh, você gostou mais? Cara, definitivamente a segunda experiencia y eso faz más fácil para a gente fechar o proceso conversacional en una compra, en una conversión efectiva, ¿no? Puede ser un chatbot para dar información genérica o puede ser un chatbot para convertir las ventas. Entonces vamos a ingresar a un concepto muy interesante ahí no siguiente slide, ¿no, Rodolfo? Voltando, pronto. Isso. Legal. Acho que o Franklin trouxe algo bacana, né? A gente tem hoje nesse processo conversacional, assim como numa venda humano com humano, a venda é baseada em expectativas. Sempre que eu inicio uma relação, seja ela para vender, para comprar, para ajudar, tudo é baseado em expectativas. Aqui não é diferente. Eu tenho uma expectativa, quando eu falo de uma conversa de um humano para outro humano, que ela é muito mais linear, ela é muito mais fluida, porque eu consigo, garantir que não tenha brechas nesse fluxo conversacional. Quando eu falo de um fluxo de conversa entre um humano e um bot ou um agente, existem brechas nessa conversa, existem brechas nesse fluxo. Quem nunca Uhum, aqui teve uma experiência de conversar com um bot, com um chatbot, ou até mesmo com um agente que entrou em um looping, não conseguiu a resposta, ou ficava, uhum, né, voltando a mesma pergunta. E o porquê isso ocorre? Porque existem brechas nesse fluxo que eles precisam ser preenchidos. Precisam ser preenchidos pelo quê? Pelo modelo correto, né? E quando eu falo modelo, eu estou dizendo, que eu posso eleger um modelo dentro do chat GPT. Existem vários modelos, eu tenho o GPT 4.0, eu tenho o GPT Mini, eu tenho diversos uhum. modelos dentro do chat GPT que eu posso escolher. Alguns são melhores para respostas curtas, outros são melhores para cálculos, outros são melhores para respostas longas. Isso impacta, diretamente na minha experiência conversacional. Segundo Hum. ponto, dados, né? Dependendo da minha amostragem de dados que eu tenho, que eu usei, ela vai impactar de forma positiva ou não, o meu fluxo conversacional. Nós vamos fazer uma demo para vocês e de maneira intencional a gente colocou, algumas informações interessantes do nosso agente, como integração com CRM, que inclusive é o nosso terceiro ponto, mas de forma intencional eu não coloquei algumas informações, como por exemplo o preço do meu curso que eu vou vender. Então vocês vão ver que interessante a experiência quando eu forço o meu agente a trazer os preços. Porque está incompleto essa base de Hum. dados. Então o meu agente ele não tem a inteligência suficiente para fechar a brecha de uma resposta, por exemplo, de preços. Então, quanto maior a Uhum. minha massa de dados importantes, melhor vai ser o meu agente, né, que eu vou estar desenvolvendo. E, né, Aí, como eu Rodo, falei, claro, diga, só Franklin. para complementar y dejar un poco ahí también respirar a você, ahí tomar un poquinho de agua, exactamente. Bom, queridos, olha, esta gráfica fala sobre cómo a gente tem expectativa de cuando interactúa con un chatbot, fala assim, putz, eu não quero falar com esta coisa, né? E por que isso? Esa expectativa frustrada se debe a que
esa configuración no fue feita con todas esas consideraciones aquí. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las integraciones? ¿Cuáles son los elementos visuales que van a ayudar a que esa experiencia sea más positiva para el lado del cliente? Que él perciba que es más humana. O desafío agora, quando respondemos a pergunta, eu não sei o que fazer para fazer um chatbot inteligente. Cara, empece considerando que tem que ter em conta esses critérios. Agora sim, com isso, Rodo, eu acho que podemos ir para o seguinte slide, que está bem, Frank, então, esses são os critérios. Mas os critérios não são suficientes, né? Tem que ter uma estrutura. Uma conversação é uma estrutura, não? E aqui já vamos entrando ao que é o framework, ou a metodologia, ou a playbook, para desenhar conversações com mais humanas. Temos a conta os critérios e temos a conta aqui um fluxo. Pode aí continuar se quer, Rodolfo. Perfeito, Franklin. Obrigado. Como a gente desenhou o nosso playbook conversacional, como disse o Franklin? Nós separamos aqui em quatro etapas. Então, basicamente, um fluxo de uma conversa, ela sempre vai ser baseada em quatro etapas. Abertura ou início, né, dessa conversa, identificação do problema, apresentação da solução e, por último, né, o repasse para um humano, ou mais do que um repasse para o humano, o fechamento dessa conversa, que pode ser, né, o fechamento, né, o repasse para um agente humano ou simplesmente uma despedida naquela conversa. Então a gente identificou, analisando milhares de conversas que nós temos dentro da Flex, esse padrão. E conversas através de humanos, não através de agentes. O que a gente fez aqui foi encontrar uma metodologia em conversas e padrões em conversas humanos contra humanos e transformar isso em um padrão. E esse foi o padrão: abertura, identificação do problema, apresentação da solução e encerramento, que pode ser uma despedida ou um repasse para um humano. Então, se a gente segue esse fluxo, na hora de eu construir um agente, né, que ele obedeça essa cadência de perguntas e respostas, eu vou estar atendendo mais de 80% do padrão de conversas entre humanos. Eu acho que Hum, esse é o grande sim. ponto-chave que a gente gostaria de trazer aqui. E uma coisa que não está aí no fluxo, mas é importante, qual é o Pareto das perguntas frequentes que têm os clientes, não, Rodolfo? Porque muitas vezes muitos clientes falam assim, putz, eu quero automatizar, mas você sabe quais são essas perguntas frequentes? E ainda mais importante, você tem um playbook ou tem um procedimento para entregar essas respostas de um jeito adequado? E é muito engraçado, sabe, Rodolfo? Muita gente pergunta, eu quero um AI, quero um agente AI. Eu sempre pergunto, você já tem uma jornada do cliente? Você tem o padrão das perguntas frequentes? Você tem respostas certas, com procedimentos certos para isso? Você tem métricas sobre isso? E a gente não tem. Os clientes não têm. Então, é importante responder essas perguntas e ter uma estrutura para poder ter ordem. Porque senão, o que acontece é que a gente escala com AI o caos. E ninguém quer escalar caos, né? Então, aí, depois desta jornada de conversação, vamos ver na seguinte slide, Rodo, que esta jornada se aplica para diferentes estadios da jornada total do cliente, né? Perfeito, Franklin. Essa é a parte que eu mais gosto, né, do desenho que nós criamos e desenvolvemos para dar clareza no fluxo conversacional através de uma metodologia. Nós identificamos que ao final nós temos algumas etapas que, mais uma vez, como comentou o Franklin, né, existe um pareto, né, existe um standard entre este fluxo. E aqui a gente criou no final um funil, né, ou um fluxo, mais do que um funil conversacional, aonde eu tenho um desconhecido, eu tenho como objetivo atrair. A partir do momento que eu atraí, né, e fiz um trabalho de engagement com ele, fiz perguntas estratégicas, fiz perguntas de qualificação,
fiz perguntas de identificação de problemas, né? E personalizei essas perguntas, tendo muito claro qual é a minha buyer person. Porque pensem o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa de autopartes, uma concessionária. Eu tenho muito claro quem é minha buyer person, né? Que são. Eu vou fazer um ajuste. Eu sou uma distribuidora de autopartes. Então, a minha buyer person são os mecânicos, são as pessoas que trabalham em mecânicas. Essa é minha buyer person. Então, eu vou educar, né, e o meu bot, o meu agente, para que quando eu receba desconhecidos, né, no meu fluxo conversacional eu tenho uma experiência de engagement, de relacionamento personalizada baseada na minha buyer person, facilitando eu mm, transformar desconhecidos em prospects e, consequentemente, através de perguntas-chave, né, eu captar informações relevantes, focadas na necessidade de quem? Da minha buyer person. Então, assim como no marketing tradicional, eu começo do topo. Quem é minha buyer person, qual é a necessidade dele, e tudo isso eu vou inserindo no meu prompt para que ele possa ir guiando o meu cliente, desde que ele é um desconhecido, até ele ser um prospect, até se tornar um cliente. E um ponto muito importante, antes de tornar um cliente, no meu fluxo conversacional, eu tenho que ter os meus call to actions. Aqui o meu objetivo não é mais me relacionar como na etapa anterior. Meu objetivo aqui é converter. Então eu também tenho que educar o meu bot através de integrações, de ferramentas de testing AB, de links personalizados ou de links de pagamento dentro da minha jornada, de mm, chatbots, porque nem sempre, lembrem, nem sempre eu preciso de um fluxo 100% com IA. O melhor mm, fluxo, ele é um fluxo híbrido, onde eu mesclo mm, chatbots e inteligência artificial. E isso me mhm, facilita, inclusive, gerar experiências de conversão. Então, isso é muito mm. importante. É muito importante vocês se lembrarem É, disso. Mais uma vez, não preciso ter fluxo 100% com IA. O fluxo ideal é um fluxo híbrido, onde eu mesclo chatbots com IA e garanto fluxos com foco em conversão. E para mhm, finalizar aqui, antes de passar para os comentários junto ao Franklin, minha última etapa. Agora que eu tenho um cliente, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é a satisfação, é transformar esse cliente, né, focar muito mais na experiência, em transformar ele em um promotor. E aqui eu começo a trabalhar mais do que fluxos de IA ou fluxos de chatbots, eu posso começar a pensar em experiências de fluxos ativos através da API do WhatsApp, por exemplo. Enviando pesquisas, enviando perguntas de pesquisa de satisfação, fazendo campanhas de upsell. Olá, Franklin. Eu vi que você comprou um farol de milha para o seu Toyota Corolla 2024. Você acabou de chegar aqui para a gente uma opção de protetor de volante para o Toyota com 40% de desconto. Tem interesse? Isso é um fluxo de pós-venda, é um fluxo de relacionamento, de saque, mhm, mas que faz parte também desse fluxo total. Quando eu tenho muito claro cada etapa deste fluxo, eu consigo educar e criar experiências muito mais orientadas ao objetivo principal, orientadas a aumentar minha conversão e ao meu resultado principal. O que você mm. acha, Franklin? Certeza. Acho ótimo, cara. Você falou muita coisa certa, né? Entre elas, que não é só agente AI. Isso não é a verdade. É um híbrido. É chatbot mais agente AI. Você precisa um construtor de fluxos. Mas esse construtor de fluxos tem que estar focado pensando en esa experiencia conversacional que a gente olhou en slide anterior, en diferentes etapas da jornada do cliente. E cada etapa da jornada do cliente tem seus próprios objetivos. Eu gosto muito desse slide porque fala assim, oh,
Para atracción, eu tenho que procurar referências confiáveis. Meu principal objetivo é engagement. E eu vou ter uma série de ferramentas para isso. Vou ter uma buyer person, um ponto de ingresso, que pode ser o WhatsApp, pode ser Instagram ou pode ser TikTok. A gente já viu isso com muito interesse de parte de nossos clientes. É um ponto de entrada. E no meio, a gente tem que procurar, o principal objetivo é conversão. E as ferramentas aí, vamos fazer testes a vez, vamos fazer mais integrações para enriquecer essa conversa e gerar mais conversão. Lembram essa conversa de Gemini? Por que Gemini foi melhor que Claude? Porque Gemini tem a integração com as aerolíneas para poder fazer o checkout ao final de um jeito mais fácil. Como essa integração pode fazer uma experiência conversacional positiva e gerar o objetivo que estão procurando aí vocês, conversão. E ao final, eu adorei isso, Rodolfo, né? Muitas pessoas acham que vender é somente a primeira parte do embudo, e vender é muito importante, upselling e cross-selling, né? Então, essas promoções, oi, tem uma promoção para você fazer uma oferta de voo agora para Miami de último minuto, né? Esquentar essa base de potenciais clientes ou clientes que já você tem para poder fazer incremento de vendas, né? E incrementar a satisfação do cliente também. Adorei essa experiência. Então, quando perguntem para você, oi, quero implementar um agente AI, você pode responder, tá bem, mas em que parte da jornada do cliente vamos começar? Quais vão ser essas ferramentas que vamos ter em conta? Qual vai ser esse objetivo que vamos ter em conta? Então, assim vai poder dar mais certo. Ah, eu tenho que começar aqui. Depois posso ir para mais. Aqui vou começar e este é um pouco meu playbook. Agora sim, Rodo, então eu acho que dá para ver, porque o tempo apremia, vamos ver um pouco esse agente AI no WhatsApp, não? Ao vivo. Perfeito, Franklin. É, Agora a ideia é essa, não? Como nós criamos essas jornadas, né? E como o Franklin comentou, ter um construtor de fluxos, né? Um construtor de agentes é o primeiro passo, é um passo importante para isso. Então, vou compartilhar aqui, vou sair da apresentação e ingressar na ferramenta Flex. Poderiam confirmar? Vocês podem ver a minha tela, meu browser, a Sim, ferramenta da Flex? sim, Perfeito, perfeito. Então, aqui nós estamos na nossa plataforma Flex. É, E dentro da Flex, nós temos uma opção que é o Flow Manager. Então, como a gente comentou, a primeira opção, o primeiro passo que eu tenho é construir um fluxo. E dentro da Flex a gente tem uma opção que é o construtor de fluxos, aonde eu posso trabalhar diversos inputs, eu posso criar diversas lógicas, além de integrações, integrações com planilhas, integração com Pixel do Facebook, da Meta, integração com Make, com QR Codes, com protocolos HTTP. Então, tudo isso para mim desenvolver o quê? Fluxos conversacionais. Importante, não estamos falando ainda de agentes de IA. Eu estou falando em desenvolver fluxos conversacionais, ok? uhum, Então, esse aqui é o nosso criador de fluxo que te permite, né, personalizar sua experiência. Aqui eu fiz um fluxo super simples, como exemplo, acabou ficando um pouco em cima, e a gente fez um fluxo mais básico, mas faz 2 semanas eu tive a experiência de conversar com um cliente de turismo. E esse cliente, ele tinha, se eu não me engano, eram, chegavam a 16 ramas, 16 etapas, ramificações, o fluxo dele. Era incrível, né? Você dava zoom na tela e o fluxo não acabava. Rodolfo, mas por que tantas ramificações se eu tenho agora um agente de IA? Contexto, pessoal. Contexto e custo. Isso é importante também. hum, A gente já viu hum, muitos projetos de IA colocando a IA na primeira parte do fluxo. E o que que isso acontece? A IA não tem contexto suficiente
para ser específica. O Ela não fica tem uma. louca. Ou fica louca. Bom, perfeito, Frank. Ou fica louca. Quem nunca conversou com uma IA louca, né? E então a gente, mais uma vez, por isso que a gente sempre recomenda fluxos híbridos. Como criar fluxos híbridos? Com um gestor de fluxos, com uma ferramenta de construção de fluxos, como esta que eu estou apresentando para vocês agora, ok? Rodolfo, legal, fiz o meu fluxo, super bonito, está funcional. Qual que é o próximo passo, né? Como que eu dou aqui um passo para agora criar o meu agente, que é o tema da moda, né? Que todo mundo quer, mas ninguém sabe como. Essa é a grande verdade. Como que Hum. as pessoas estão criando agentes hoje, né? As pessoas estão criando agente hoje assim, né? Vamos entrar aqui no Gemini, Google Gemini. Y a gente después fala así, no funciona, no funciona, da erro. Tem que ter uma metodologia, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma guiatura, né? As pessoas ultimamente veem qual quero fazer um MBA de marketing. Qual o valor? Esse é o método que as pessoas perguntam hoje para uma inteligência artificial. Pesquisas mais genéricas, né? Então ele sempre vai me responder também com um enfoque muito mais consultivo, né? Me dando opções, me dando sugestões, me orientando. E a gente encontra vários fluxos que seguem esse mesmo padrão, que são somente Mm. consultivos. Por quê? Eu não tenho a minha base integrada, eu não tenho o meu CRM integrado, eu não tenho, né, o meu playbook conectado no meu agente. Então, é quase o mesmo que eu perguntar para o Gemini ou perguntar para o ChatGPT. Ele fica um fluxo muito amplo e muito avulso. Qual é a nossa Mm. proposta no dia de hoje? Ensinar a vocês, né, como a gente faz um fluxo aqui na FlexChat, ou melhor, um agente com contexto, com integrações, com protocolos integrados. Mm. Então, nós vamos vir Mm. aqui, Mm. agentes de IA. Infelizmente, o agente nosso já está criado e eu não vou conseguir criar um novo para vocês, mas eu vou mostrar como que seria essa experiência de criar um novo, fazendo passo a passo. Então, aqui são alguns agentes que nós criamos. Vou fazer um novo. Modelo. Lembra, no início do nosso bate-papo, sobre o que que nós conversamos? Qual é o modelo ideal? Aqui na Flex, para a gente é o primeiro passo. É o primeiro passo. Qual é o modelo ideal? Nesse caso, eu vou Y escolher puede o mudar mucho, ¿no? De un modelo a otro puede mudar mucho el resultado. Eso es importante. Exato. Y el É, costo. isso eu ia comentar, principalmente os custos. E se eu não tenho claro qual é o melhor, a gente tem um webinar que vai estar aqui no nosso canal. Foi o nosso último webinar que a gente falou exatamente sobre isso. Qual é o melhor Mm. modelo para cada experiência e quais são os custos Mm. Es verdad. por tokens utilizado. Então você pode pesquisar no nosso canal ou também você pode perguntar para o GPT, ele vai te ajudar. Segundo passo, inserir a chave, a API do seu LLM. Então, aqui a gente está falando da chave API do GPT. Nesse caso, nós já estamos integrados, não vou integrar novamente para não desconfigurar o meu fluxo ativo. O nome do agente, então, Max, né, descrição, né, agente de IA para qualificar qualificar alunos. E aqui vem a parte interessante, que são as instruções. Até peço desculpas, pessoal, aqui está em espanhol, acabei não trocando o idioma para português, mas eu acho que, né, tá bem claro aqui o entendimento, eu vou seguir aqui nesse formato. E aqui a gente tem as instruções, que é o famoso prompt, né? A palavra da moda, prompt. Então, aqui eu vou colocar quais são as instruções para o meu agente.
E a gente tem um modelo bem legal, né, que eu vou usar aqui para vocês, que a gente criou. Eu usei o GPT para ele me ajudar aqui na tradução de inglês para português. Então, olha que legal esse prompt que nós usamos na Flex, né? Qual que é o papel desse prompt? Ele é um qualificador de leads de pós-graduação, né? O nome dele, Úrsula. Qual que é o Ya no es Max, objetivo? ya. Agora é Max, né? Tem que ajustar. Qual é o objetivo do prompt? Qualificar leads de pós-graduação. Quais são as ferramentas que ele vai utilizar, né? No caso aqui, eu tenho uma integração com o Zorro CRM. O que mais que eu tenho de legal aqui? Diretrizes de respostas visíveis, né? Incluir apenas no início de cada conversa, incluir a saudação inicial fixa definida. Fazer perguntas diretas conforme a etapa ativa. Confirmações breves das informações recebidas. Excluir detalhes de preço. Então, olha que legal, né? Eu não quero que esse prompt ele fale sobre preço. Eu não quero que esse agente fale sobre preço. Usar as informações das ferramentas internas, como o Zorro. Respostas com mais de 3 parágrafos ou 3 linhas, né? Ele não quer dar respostas muito complexas. Então, diversas, né? Um par Mm, de instruções que eu posso criar para o meu prompt ser o mais assertivo possível. Quanto mais eh, robusto eu deixo as instruções, melhor e mais qualificado vai ser o meu fluxo. E tudo isso a gente vai mm, ter um template. São duas maneiras. Você pode criar direto, né, pelo seu próprio conhecimento, diretamente na Flex, é super intuitivo, ou você pode ter o apoio de um especialista, de um desenhador de mm, experiências conversacionais, que geralmente temos aí na Flex, né? O Franklin pode comentar um pouco depois, que te ajuda, mm, né, a criar toda essa experiência. mm. E por último Bien. aqui, eu posso ter o tom de voz, então eu quero que seja amigável, porém profissional. É, E aqui também o formato de saída, né? Eu quero que seja, eu quero que as respostas sejam diretas, objetivas e sempre humanizadas, sem ser robóticas. Eu posso dar instruções, aqui eu estou, informando como eu quero que a minha mensagem saia, como é o formato de saída da minha Mm, mensagem. mm, Evitar usar emoticons e evitar usar emoticons, por exemplo. Então, tudo isso eu vou configurando aqui dentro. E a cereja do bolo. Quando eu vou em configurações avançadas, né, eu tenho aqui a minha possibilidade de, primeiro, temperatura, né? Temperatura, eu vou dizer o quão flexível, né, o quão criativo eu quero que a minha IA seja ou não. Por exemplo, se eu deixar aqui ela no nível máximo, eu posso ter o risco da minha IA começar a querer dar descontos, dar bolsas de estudo, né, quando eu for vender o meu curso, e não é o que a gente está buscando. Então eu quero que ela seja mais mm, séria, um pouco mais clara e mm, objetiva. Opa, mm, voltando. Então eu vou voltar aqui para a temperatura 01. Eu não quero que ela seja tão criativa, que ela não saia muito do fluxo que eu mencionei acima. E outros dois recursos interessantes, um é arquivos de base de conhecimento. Sabe aquele documento que você tem no seu Flashdesk ou seu playbook de vendas? Você pode importar ele dentro da ferramenta. E isso vai enriquecer também essa IA, esse agente. Ou simplesmente você também conectar ferramentas através de um processo de MCP. Franklin, enquanto eu tomo uma água, está acabando a voz. Usar aí com o processo de Sí, MCP? eh, aquí es importante es que esto puede parecer complejo y de facto tiene un nivel de complejidad. ¿Eh? Hacer prompts o hacer agentes AI que funcionen tienen boas prácticas. Y esas boas prácticas que
eran útiles hace un año, 2 años, hoy son diferentes, ¿no? Y van mudando permanentemente, ¿no? Entonces, a gente desenvolvió esas boas prácticas para desenvolver agentes que Flexi pone a disposición de nuestros clientes de un jeito muy fácil, ¿no? Entendemos a jornada y hacemos toda parte compleja de dar instrucciones ao agente para que faça o que vocês precisam. Agora, isso não fica aí. Também, agora, existe MCPs. MCPs es un API, una integración entre modelos LLMs que ayuda a hacer más rápido y a menos costo integraciones entre a Flexi y a otras herramientas que existen en el mercado. Por ejemplo, HubSpot, Soho, Salesforce, cualquier otro CRM que ustedes puedan utilizar o ERP que ustedes quieran integrar. Tempo atrás, integrações sempre foi um tema complexo. Hoje é muito mais fácil com MCPs. Então, agora, o que faz um MCP? Um MCP é como uma entidade, um protocolo no meio, que vai conectando-se com diferentes ferramentas e, através de prompts, como vocês olharam na tela anterior, através de prompts, vai procurando certa data. E também pode devolver certa, ¿no? A estos sistemas. Entonces, ya no precisa hacer mucho código para hacer una integración. Você podría, a través de prompts, hacer esas integraciones. Y a gente está dispuesta para ayudar en eso también, ¿eh? Una persona con cierto conocimiento técnico puede hacer MCPs totalmente, ¿no? No es una cosa muy compleja, es más fácil ahora de manejar. Y nuestros clientes también ahí, Rodo, preguntan, ¿ya he tenido base de datos de conocimiento? ¿Ya he tenido integraciones? ¿Ya he tenido modelo? ¿Ya he tenido prompt? Beleza. Entonces, voy a conseguir una mejor experiencia, ¿cierto? Lembra a primer slide, el segundo slide que hablamos cómo hacer una experiencia humano-bot más pertinha de una experiencia conversacional humano-humano. Todos esos requerimientos están en esta funcionalidad. Escolhe modelo, escolhe prompt, escolhe temperatura, a base de conocimiento, as integrações. Perfeito, Franklin. Genial. É, Inclusive, a gente vai apresentar para vocês como ficou aqui. Nós criamos uma integração em MCP. Fizemos essa integração hoje pela manhã, super rápido. E a gente vai mostrar depois esse agente que nós criamos enviando, né, consumindo e enviando as informações para o Zorro CRM. Bom, pessoal, esse seria o formato de como criar, né, um fluxo e um agente usando, né, um gerenciador de fluxos, um gerenciador de agentes. Agora, antes da gente finalizar, eu gostaria de mostrar uma experiência, né, de um agente funcionando aqui para vocês. Vou compartilhar o meu telefone. Ok, vocês já conseguem ver meu telefone, a tela dele. Legal. Então, esse aqui é a Universidade de Lima, né? Vou mandar aqui. Olá. Oi, quero saber valores dos cursos de medicina. Os cursos de medicina não são oferecidos pela Universidade de Lima. Caso tenha interesse em programas de pós, fico à disposição para orientá-lo. Gostaria de conhecer. Para melhor atendê-lo, poderia me passar seu nome completo e telefone? Eu vou falar que eu não quero passar. Vamos ver. E vocês vão entender o porquê eu estou falando que eu não quero. Ó, ele encerrou, porque lá, quando eu construí meu LLM, eu disse que esse bot ele era um qualificador de leads, que o principal objetivo dele era captar os dados, que ele não era para vender.
Então, ele não deveria me dar tchau, como ele me deu aqui, mas ele deveria sim focar em captar meus dados mais do que vender. Você tem curso de marketing? Ó, ok, de marketing eles possuem. Franklin Marcelo. É. Ó, você já tem aí Ah, o bacharel, né? Sim, eu já tenho o bacharel. bacharel. Nova palavra para mim. Bacharel. Agora ele está perguntando o meu cargo, né? É CEO. Obvio. Pô, Aquí você está yendo por Happy Path, ¿no? Mas você también puede ir por una ruta que, que vos tenías que hacer un poco más ese esfuerzo de llevar a você donde eles quieren llegar, ¿no? olha que legal. Eu falei, eu sou o CEO, porém eu tenho dúvidas se vocês possuem LGPD, porque ele está me pedindo diversas informações. Franklin, agradeço sua pergunta em relação ao LGPD. A Universidade de Lima segue todas as normas legais. Retornando ao seu cadastro, lembra a regrinha que eu coloquei? Eu preciso dos dados desse cliente, eu preciso qualificar antes de enviar para o meu vendedor. Então eu Uhum. posso te registrar como CEO? Sim. E vocês vão entender o porquê que eu estou passando por todo o processo. Gostei, Flexi Brasil. Perfeito. E agora, olhem que bacana. Eu concluí o meu cadastro, né, minha experiência, e olhem o que a gente vai fazer agora. Vou retornar aqui para o meu browser, vou entrar aqui Vamos ver se neste caso ele já vai ter integrado. O que você está fazendo, o que Rodolfo está fazendo, es que toda esa conversa que tive no WhatsApp, inmediatamente esa captura de dados va directamente para o CRM. En este caso, el CRM es Soho, ¿no, Rodo? Sim, aqui, A ver. exatamente. Aqui a gente está usando um teste gratuito do Zorro e olha quem chegou aqui na minha tela de clientes potenciais para minha equipe de vendas, Franklin Marcelo, empresa Flex Brasil, com o telefone para contato, onde eu posso fazer um único clique dentro do Zorro e iniciar a minha conversa. Então, olhem que incrível a jornada, né? Eu fiz um fluxo onde eu direciono depois para a parte final. Por que que eu fiz isso? O objetivo do meu agente era qualificar. Rodolfo, mas eu queria Mm, mandar um link para ele fechar o curso na hora. Tudo bem, você pode enviar. Você mm, configura aqui no seu agente para que ele seja um vendedor e não um qualificador. E eu posso inserir aqui na minha base de conhecimento quais são os valores do meu curso, quais são os cursos e o link. Uma simples tabela de Excel resolveria esse problema. Mas, mm, novamente, qual é o objetivo, né? Lembra da jornada, né? Primeira etapa, né? Qual é o objetivo da minha primeira etapa? Eu foquei nessa primeira etapa em uma qualificação. E então, eu acho que essa era um pouco a mensagem que a gente queria trazer para vocês, né? Um pouco de como que está construindo essas novas experiências, como usar ferramentas, né, para este novo formato de conversas, como construir agentes, parece algo tão absurdo, né? Eu sempre falo para o Franklin, né? A gente vê todo mundo construindo agentes, falando sobre isso, mas quando eu fui tentar fazer, eu nunca saía do lugar, né? E agora com esse novo recurso, essa nova funcionalidade de gerenciador de fluxos e de agentes, você consegue em 5, 10 minutos não só construir um agente, como também integrá-lo com as suas ferramentas externas ou internas. Então, acho que mhm. esse era um pouco do aprendizado, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês no dia de hoje.
Franklin, não sei se tem aí comentários, perguntas. No, está tudo ótimo, cara. Eu acho que o mais importante é servir a nossos clientes, ajudar a eles a entender um pouco melhor como fazer acontecer essa entrega de um agente AI, né? Con una herramienta que puede centralizar todos los recursos que les precisan y proveer a metodologia, o playbook para isso, né? A gente está entregando a nossos clientes agora que participaram, se tem interesse, neste mês de julho, $500 de grátis para nosso processo de onboarding. Así que aqueles clientes que queiram participar disso, eu acho que tem um QR na apresentação, na slide final, aí, Rodo, pode ser? Vou confirmar aqui já, Franklin. Tá. Mientras tanto, si vocês têm alguna pergunta, por favor, pueden colocar ahí no chat para ayudar. Franklin, tenemos Ah, algunas subidas en el chat. Ok. beleza. Que Vamos pena para lá. que o Daniel já saiu, né? Senão eu ia trazer aqui as respostas dele. Só antes da gente trazer o QR Code também. O Daniel perguntou da IA brasileira, é a Amazônia AI. Ela é uma das que já está funcionando. E nós temos uma outra que é a Maritaca. Então, Amazônia AI e Maritaca. Essas são as duas que eu tenho conhecimento que são brasileiras. E a outra pergunta, né, também do Daniel, que eu achei bem interessante, por que pedir o telefone se eu já tenho o número, né? É, foi porque nós inserimos essa pergunta, essa orientação, Daniel. Não é obrigatório, eu poderia integrar isso já automático no CRM Zoho, Hum, então, de fato, não seria necessário. Bom, um excelente comentário aí do teu lado. tá, obrigado ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más ahí? Bom, E de qualquer eu forma, acho caso que isso é. tenham novas perguntas, vocês podem nos procurar, né, ali no link do QR Code, a equipe da Flex vai acionar, ou até mesmo ali, quem quiser falar comigo, pode me procurar no LinkedIn, que a gente troca uma ideia. Sí, eso es verdad. Obrigado ahí, Rodolfo. Allende también está disponible en el LinkedIn. Me pueden encontrar con Franklin Marcelo directamente. Y Allende siempre uno de los valores es estar pertinho de nuestros clientes, ¿no? Eu amo falar con los clientes y resolver cualquier duda que ustedes pudieran tener ahí. Así que fican, fico encantado de este webinar. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos por la participación. Mando un fuerte abrazo a Teo Brasil. Espero ver vocês prontos por lá. Chao, queridos. Obrigado a você Chao. pelo convite, Franklin. Tchau, tchau a todos. Obrigado, querido. Chao, chao.